Oi, pessoal, boa noite. Bom, e aí? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo super ansioso para a aula de física, às 9 horas da noite. Bom, é, eu quero saber de vocês como é que vocês estão acompanhando esse curso nessa parte depois da segunda prova, da primeira prova. Tá, você está assistindo às aulas gravadas, mas está conseguindo acompanhar? Está com alguma dúvida? Não, sem problema. Eu acho legal também as aulas gravadas, porque às vezes a gente escuta o professor falando, né? Depois você vai, mas o que ele falou mesmo? Era assim ou era assado? As aulas gravadas têm isso de bom. Fica disponível lá e você pode escutar com calma. Em relação a muito conteúdo, é mais assim, é que realmente, se você começar a procurar exercícios, vai ficando, tem uns exercícios muito difíceis de ser resolvidos. Mas em termos de lei geral, ela é bem compacta, na verdade. Na verdade, é uma das mais compactas, eu acho, que existe. E eu quero fazer um pequeno resuminho disso, que eu gosto, que eu acho legal, de vez em quando, fazer um resuminho da situação que nós estamos agora. Quanto falta, coisas que falta a gente ver e o que nós vimos até agora. E hoje a gente vai dar um outro passinho importante para entender isso. Então vamos começar com esse desenho que eu achei muito bonito e que é uma representação artística do campo magnético no solenoide. Né? E ela vem diretamente da lei de Biot-Savart ou lei de Ampère. Tanto é que agora a gente não fala mais lei de Biot-Savart. O que a gente vai falar, fala lei de Ampère. A lei de Biot-Savart é simplesmente um método de cálculo. Mas a gente vai falar nela ainda nesta aula para enfatizar o pulo, como que a gente sai da lei de Biot-Savart e chegou na lei de Ampère. Que ela, sim, ela tem uma representação muito geral. Ela é uma equação extremamente compacta e ela representa o quê? Todas as fontes de campo magnético produzidas por movimento de carga, por correntes. Existem outras fontes de campo magnético? Existem. E é o que falta a gente ver, mas isso aí a gente vai ver depois da próxima, depois da prova, próxima prova. Então, o que falta, a lei de Ampère, ela praticamente você consegue trabalhar com quase todas as formas de campo magnético. E a gente só não trabalha com o campo magnético da onda eletromagnética. A onda eletromagnética não tem corrente, tem só na fonte. Então a gente avançou muito só com a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère. E é isso que eu quero enfatizar nessa aula. Quanto às provas, perguntando, não, olha, estou corrigindo aos pouquinhos, mas é tanta coisa para fazer. Eu tenho esperanças muito fortes. De segunda-feira eu tenho a nota de todo mundo pronta. Então, estamos adiantando, estou adiantando. Mas o tempo está escasso. Ó,
Bom, o que eu pus nessa transparência, nesse slide? Bom, eu escrevi aqui a lei de Ampère, aqui em cima, que é quando você tem uma corrente física bem definida, você pode enumerar, por exemplo, quantos fios passam num certo contorno, um contorno fechado C. Quantos fios cruzam ele? Que é o caso que a gente usou para calcular de uma bobina, né? A gente contava quantos fios passavam. Ou quando eu tenho uma densidade de corrente cruzando uma superfície, que essa superfície é definida pelo contorno C dessa integral desse lado aqui. O que a gente fez é o caso do fio com carga distribuída, com corrente distribuída em função do raio. E essa aí é a terceira equação do eletromagnetismo. Mas ela não está completa. Tá? Então a gente já viu a lei de Gauss elétrica, que ela é uma lei do eletromagnetismo porque ela descreve o fato de existir cargas elétricas, ou seja, polos. Você tem a carga positiva e a carga negativa, que são polos de onde sai o campo elétrico. E a gente viu a lei de Gauss magnética, que ela é zero. Por quê? Porque não existe polo magnético. Só existe dipolo. Todas as linhas de campo, elas se distribuem no espaço, mas elas são contínuas. Você não tem um ponto que elas surgem e um ponto que elas desaparecem. Na hora que você produz o campo magnético, ele é produzido pelo movimento das cargas, e isso cria um campo que o mais simples que existe é o de dipolo elétrico, que é o momento de um circuito elétrico, a corrente circulando em torno de uma área. Então, o que eu acho que ficou faltando para entender melhor a lei de Ampère? Para vocês absorverem um pouco mais da geometria. Faltou, eu acho que ela precisa ser completada com uma visãozinha um pouco diferente da que eu coloquei na aula passada, porque eu dei uma visão, simplesmente eu tenho uma espira circular, e se eu pôr várias correntes ali dentro, não importa a posição delas, a integral sobre o contorno fechado vai ser sempre o μ0 vezes o número de correntes que passaram lá dentro. Só que existe uma outra demonstração, que ela é mais simples, que não precisa fazer aquela conta, tudo, mas ela mostra que eu posso deformar o contorno de um modo específico, atingir qualquer conformação, e o resultado vai ser o mesmo. Só que aí é com um fio, é o campo de um fio. Então é isso que eu vou fazer nesse slide aqui. Eu vou continuar a demonstração da lei de Ampère para ficar bem claro para vocês o que significa que a integral fechada sobre um contorno é igual à corrente que cruza ele, independente da forma desse contorno. Agora, em vez de pegar vários fios, eu vou pegar só um fio e deformar o contorno. Só que olha a deformação que eu fiz no contorno. Eu decompus qualquer deslocamento ali, qualquer caminho, em componentes de deslocamento radiais ou tangenciais. Então a gente tem o fio aqui no centro, que é esse, ele vai produzir esse campo magnético. O φ e o R é centrado no fio, está na origem agora. O φ chapéu é sempre tangente à direção radial. E eu vou pegar qualquer caminho, peguei um caminho maluco aqui, e decompus ele, escrevi ele em termos de deslocamento na direção do raio. Como que eu sei que é o deslocamento na direção do raio? Aqui eu desenhei um, que é um deslocamento na direção do raio, dl paralela a R. Agora, se eu tenho
um deslocamento numa direção qualquer, como que eu decomponho? Eu simplesmente faço o produto do deslocamento com a direção radial na direção radial. Mas esse deslocamento na direção do φ-chapéu, produto escalar com o φ-chapéu, na direção do φ-chapéu. Então eu decompus ele. Então, qualquer caminho que eu faça, eu posso fazer esses deslocamentos infinitesimais e descrever ele dessa forma. Como o meu campo magnético ele sempre é tangente a qualquer direção radial, o meu D escalar dl vai sempre ficar o φ-chapéu escalar dl. Ou seja, só vai sobrar a componente de deslocamento tangencial desse produto. Então, se eu pegar esse caminho aqui, ó, e subir e por ele for fazer integral de Lim, todos esses segmentos que eu tentei desenhar o mais radial possível aqui na direção do raio, eles vão dar zero. Eles não vão entrar na conta. Só vai entrar os deslocamentos tangenciais, do φ-chapéu, tangenciais. Só eles que vão entrar. Então, se eu, aqui nesse exemplo, estou dividindo o circuito num número inteiro de segmentos de caminhos, né? É finito o número de caminhos que eu pus aqui. Aí eu faço o dl, produto escalar com o φ-chapéu. Então vai ficar o dl1, dl2, dl3. São todos esses segmentos que são tangentes aqui. É a soma deles que eu vou ter que fazer. Então, só que quanto que vale esses deslocamentos? É esse que está o fato de não depender do circuito. Porque o deslocamento tangente, o quanto ele desloca é proporcional ao raio. Então, o DLN, qualquer um desses daqui, sempre vai ser a distância que ele está da origem, a distância radial, vezes o dφ, o quanto eu desloquei angularmente. Então, esses DLs, por exemplo, um DL aqui perto é o mesmo que o DL aqui distante, em termos de ângulo. O delta θ, delta φ é o mesmo. Só muda o tamanho dele pela variação do raio. Só que a hora que eu multiplico pelo campo, o campo magnético em qualquer um desses segmentos é inversamente proporcional ao raio. É por isso que vai sumir as componentes radiais e angulares, elas ficam só dependentes do ângulo. Porque a hora que eu faço esse produto do campo B em cada um desses segmentos, vezes o deslocamento, o raio some. O dl é proporcional ao Rn e o B é inversamente proporcional ao Rn. Então, o produto deles é o μ0i sobre 2π, vezes simplesmente o intervalo angular. Então, qualquer circuito que complete o 2φ igual a 2π em relação ao fio, a integral dele, a integral no circuito, é simplesmente a somatória de tudo isso, que vai simplesmente ficar a somatória dos intervalos angulares, que como é um circuito fechado, vai dar 2π. Entendeu? Então, por isso que qualquer circuito que eu for, vai sumir, vai dar uma constante. Qualquer circuito fechado vai dar 2π. Aquilo ali. Aí vai dar 2π essa somatória, vai cancelar com essa, eu vou ficar com μ0 vezes a corrente. E agora, se você parar para pensar um pouco, você vai falar assim, mas espera aí, mas esse circuito está no plano. E se ele sair do plano? Eu estou num plano perpendicular ao fio. Mas aí entra o fato de que o campo ele é sempre tangente, então ele também não tem componente na direção do fio. Então você pode tirar qualquer circuito do plano que você decompõe ele em 3 componentes. Então vamos ver um outro exemplo, se isso não ficou claro, essa conta. Vamos pegar só um segmento e fazer ela
cuidado. Então aqui, ó, eu peguei um pedacinho, né? Então eu tenho o C1, que eu continuo nesse círculo maior aqui. Aí seria essa integral. Para o C2, eu fiz um deslocamento, eu fiz o C3, né? Aí faço o circuito C2, volto pelo circuito, não, pelo caminho. Eu desvio do caminho azul aqui, eu faço um caminho C3 radial, na direção do raio. Aí percorro o caminho 2 e volto para o círculo inicial pelo caminho 4, que também é na direção do raio. Então, o campo B em C3 e C4 é zero, porque eles são radiais, na direção do R chapéu. E o B é sempre φ chapéu. E o R φ dá zero. E o R chapéu escalar com φ chapéu vai dar zero. Então, como o B é paralelo ao φ chapéu, né, a gente tem, consequentemente, que o B escalar, o DL, nesse caminho 3 e 4 vai dar zero. Aí, se eu substituo o caminho 1, faço no caminho 1 ou no caminho 2, o que eu vou ter? O B nesse caminho 1 é M0I 2π sobre o R1, que é a distância daqui até no caminho 1, na direção do φ chapéu, vezes o DL aqui. Então, dφ na direção do φ. R1, dφ, direção do φ. Tá vendo que o R1 e o R1 cancelam? Aí vai ficar M0I sobre 2π. A integral no caminho 1, no ângulo. E o ângulo que ela pega aqui é esse ΔΦ. Então, essa integralzinha aqui vai dar o ΔΦ. Se eu faço no caminho 2, dá a mesma coisa. Ele está mais distante. Então, o campo é mais fraco. E cai com R2. Mas o caminho é mais longo. Então, um cancela o outro. E eu fico somente com a integral no ângulo, que ele vê o mesmo ΔΦ. Por isso que eu posso... que a lei de Ampère ela é tão versátil assim em termos do caminho que eu passo em volta. Qual caminho eu posso escolher? É aquele sobre o qual eu consigo fechar o circuito e eu sei calcular o campo sobre as partes do circuito. Ou eu sei calcular o campo ou a direção. Então, esse é o truque que eu tenho. Pegar o circuito numa região ou que o campo é nulo, ou que o circuito é perpendicular ao campo. Aí o produto escalar aqui dá zero, esse que está dentro da integral de caminho. Ok? Então, vamos ver aqui, ó. E também tem circuitos que dá zero. É fácil demonstrar pelo mesmo argumento que qualquer circuito que não passe, que o fio não passe dentro, que não tem uma corrente passando dentro, ele vai dar zero. Então, nesse caso, que eu pus a corrente ao longo do eixo Z, que está em verde aqui, é a corrente verde, e um circuito em vermelho aqui. Então, eu estou fechando o circuito, né? Tem que percorrer tudo aqui. A corrente, ela produz um campo nesse circuito aqui. A integral vai ser uma coisa. E aqui vai ser invertido. Por quê? Porque o campo está na mesma direção nos dois circuitos, mas o caminho muda. Porque eu tenho que percorrer o circuito. Se eu estou vindo aqui por cima, estou vindo no sentido anti-horário, no de baixo eu volto no sentido horário, que dá negativo. E esses circuitos, essa parte que aponta para a corrente, dá zero. Esse deslocamento da corrente aqui é o DL, é radial, né? Então, o produto escalar do B com o DL é zero, nesses dois segmentos aqui. Então, se eu faço a integral, por exemplo, nesse R maior aqui, integral fechada, vai ficar só a integral no R maior e no R menor. Então, aqui vai ficar M0I, 2π, Rão, φ chapéu, escalar, o R de φ chapéu. Então, φ chapéu dá 1, o Rão vai cancelar,
vai ficar o dφ. Mais, e aí eu fui de 0 aqui, ó. Saí daqui, o ângulo está variando de 0 aqui. Na outra, os errinhos vão cancelar, né? Tem a mesma coisa, mas o que era o menos do produto escalar do dφ, eu troquei os limites da integral. Estou dizendo que eu estou indo de π a 0. Ele vem de π a 0. E aí vai ficar o 0i sobre 2π de π menos π, que dá 0. E aí, do mesmo modo que eu posso pegar qualquer circuito que está em volta do fio e deformar ele, que eu não vou mudar o valor que vai dar, eu posso pegar qualquer circuito pelo que o fio não passe nele e eu vou deformar ele até ficar em alguma coisa assim, decompor em segmentos radiais e tangenciais, que sempre vai dar 0. Então, com isso, a lei de Ampère ela foi basicamente isso, que eu posso pegar, deformar de qualquer jeito esse circuito, que eu sempre vou estar nessa condição de que se a corrente não passar dentro do circuito, é 0 a integral do campo. Vamos ver se vocês concordam comigo nisso aqui. Isso aqui é um desenho que eu achei legal, que estava em umas aulas de Física 3 que me mostraram. Eu achei que vale a pena comentar isso aqui. Fizeram um fio e vários circuitos em volta. E aí eu escrevi aí o sentido da corrente, né, que ela está percorrendo o fio, e a integral de linha do campo. Vocês conseguem ver o porquê que uns são 0 e outros são diferentes de 0? Vê se fica claro para vocês a resposta que eu pus ou se tem alguma coisa errada. Quando é 0, não tem fluxo de corrente através da área. Ou seja, a integral do fluxo é 0. Se você pegar o quanto entra e o quanto sai, vai dar 0. Ó, é fácil para vocês verem nesse primeiro por que é 0. Pega esse circuito e abre ele. O que você vai ter? Se você pegar aqui, ó, essas partes retas aqui e abrir como se fosse um cilindro cortado na lateral. É um plano. O fio cruzou ele? Não. Então a integral do campo sobre ele é 0. Se isso aí não ficou claro, ó, você pode pensar assim. O campo do fio, nesses lados retos, é perpendicular a ele. Então isso aqui vai dar 0. Aqui, o campo é paralelo e no outro é antiparalelo ao sentido do circuito que ele está sendo feito. Então o valor que der aqui vai ser cancelado pelo que der aqui. Mas se você transformar o circuito num plano, né, a corrente não cruza ele. Agora, nesse outro aqui, você não consegue fazer isso. Porque você tem um canto acima do fio e outro abaixo. Você não tem como esticar ele e o fio sair. Que é o que está aqui, ó. Você puxa esse aqui, ó, ele foi esticado aí, ó, ele ficou assim, ó, não vai passar. Esse aqui, se você esticar, ele vai ficar por cima. Esse lado está passando por cima e esse também. E o de baixo aqui, ele abriu parcialmente. Entendeu? Então, esses caminhos, é fácil perceber. A corrente tem que cruzar o circuito. Para que a integral do campo sobre o circuito sempre vai ser igual a μ0 vezes a corrente. Ficou claro? Então, essa é a versatilidade e as situações que você usa a lei de Ampère. E ela é muito prática. Você fala assim, mas aonde que eu vou ter esse tipo de configuração?
escala macroscópica, tem poucas situações, mas em escala microscópica você tem muitas que você pode usar isso. Porque você fala assim, um fio, mas um fio infinito, depende da escala que você está. Um fio de cabelo. Você está a alguns micros da superfície, da ordem do diâmetro, olha o tamanho do fio. Então, quando você vai para outras escalas de dimensão, você sai da macroscópica, isso é muito válido. E a gente vai ver isso na sala, na aula agora a gente vai ver um caso disso. Bom, vamos em frente. Aqui tem um exemplo legal. Eu gostei desse desenho aqui. O que tem errado nesse desenho? Vamos ver se vocês percebem. Bom, a ideia do desenho é mostrar o seguinte. Eu vou ter uma casca esférica, com carga distribuída na superfície, e ela está girando em torno do eixo, com velocidade ômega. Então, se eu pego um pedacinho dele que tem uma carga distribuída, ele vai estar girando como se fosse um anel, o campo de um anel. Então, essa montagem é legal, porque tem o que o desenho traz, o desenho das formas da linha de campo de um anel. E para construir o campo do cilindro, girando ali, seria a soma desses campos. A gente fez algo assim. Fez a solução do anel, depois colocou vários anéis próximos. Então, se a gente encostasse os anéis lá, fizesse um encostado no outro, a gente ia ter a resposta numérica disso daqui. Vocês têm a rotininha lá, até que eu deixei lá para vocês fazerem isso, se tiverem curiosidade. Mas aqui é só uma ilustração para mostrar o campo. É que o anel aqui, a espessura do anel no plano que ele está rodando é muito maior que a casca, a espessura da casca esférica. Mas é só para mostrar. Então, como que a gente calcula a corrente? Que a lei de Ampère é a corrente. Como é que a gente calcula essa corrente? A corrente que percorre essa casca. Então, a ideia do que a gente vai fazer é igual ao que a gente fez para calcular o campo pela lei de Ampère dentro de um solenoide. Só que no solenoide, a gente tinha um número de espiras por unidade de comprimento. Aqui a gente não tem as espiras, o N para contar. Mas a gente vai ter que contar o quê? A corrente por unidade de comprimento. É o equivalente daqui. Então, qual que é essa corrente? Bom, num anel de espessura DZ, que está aqui, o Z é o eixo dele, então eu estou falando de espessura DZ, é a espessura na direção vertical do desenho. Então, pegando elementos de comprimento na direção do Z, DZ, qual é a carga que tem dentro? Se eu tenho uma densidade superficial de cargas, eu tenho que multiplicar por uma área. Então, qual que vai ser a área? 2πr vezes o dz. É o perímetro da casca vezes um dz. Isso me dá uma área, vezes o sigma, me dá a quantidade de carga. E agora eu quero chegar na corrente. Qual que é a definição da corrente? É a quantidade de carga que passa através de um condutor na unidade de tempo, por uma unidade de tempo. A referência que a gente tem aqui, quer dizer, a carga está parada, assim, ela não está se movendo dentro do cilindro, é o cilindro, a casca que está girando, né? Mas se eu paro no espaço para o lado de fora, eu vou ver esse elemento de dz, eu marco um ponto ali, ele vai dar uma volta. Qual o tempo que ele levou para dar uma volta? O período. É o 2π sobre a velocidade angular da casca. Nesse período, toda a carga desse anelzinho que eu defini aí, ela passou por ali. Então, essa é a definição da corrente. Eu sei a quantidade de carga, foi esse dq, que cruzou aquele ponto do espaço num dado tempo. Então, eu sei quanto é a corrente. É o dq sobre o período.
porque toda carga PQ dá uma volta. Então, ó, elemento de corrente no anel de espessura DZ vai ser o PQ dividido por T. Aí você corta o 2 π daqui, põe um ômega para cima e fica com isso. Então, essa expressão é a equivalente do cálculo que a gente fez da bobina, que era o NI, onde o N era a densidade de espiras. N espiras vezes a corrente dividido pelo comprimento, um elemento de comprimento. Então, o R, o sigma RW, é o NI. Estava lá. Que a gente viu o N minúsculo e a densidade de espiras vezes a corrente. Esse que é o equivalente. Então, lá a gente viu, ó, dá para até adivinhar a resposta. O campo magnético lá era o quê? μ0, NI. Então, aqui qual é que vai ser a resposta? μ0, sigma RW. É essa que vai dar a resposta do módulo do campo magnético dentro daqui. Para ficar mais claro, ó, aqui é o campo interno e o campo externo. Ele tem um raio e tem um N. Como é que eu posso usar a lei de Ampère? Eu vou pegar a lei de Ampère, quando L é muito maior que R, não vale por causa do anel. Por quê? Porque aí tem uma região aqui que eu vou ter certeza que o campo D ele é perpendicular ao caminho 2 e ao 4. Essa é a informação que eu preciso. Por que eu preciso disso? Porque aqui fora o campo varia, ele vai ficando fraco muito rapidamente. E ele não é exatamente paralelo como aqui, se eu estou próximo da borda. Mas se eu estou bem longe da borda, ele é. Pode olhar no desenho que eu pus, não no slide de abertura, no segundo lá. Você vê que para o lado de fora as linhas vão ficando fracas rapidamente e elas são mais ou menos paralelas, né, à bobina, né? Tirando o fato de que lá é anelzinho, então ele tem o contorno do anelzinho, né? Mas se eles estão muito perto, que seria o caso aqui, eles ficariam praticamente alinhados com a superfície. Então a integral 2 e 4 é essa aqui, ó, integral do caminho. O caminho fechado é esse, né? Tem partes 1, 2, 3, 4. A integral nesse caminho 2 e nesse caminho 4, elas são zero porque o B é sempre, aqui ele está para baixo. Né? Se dentro ele está para cima, aqui ele está para baixo. Vê se pela regrinha da mão da direita dá certo. Ó, você põe a corrente, a ponta do dedo na direção da corrente, que é a direção do ômega. O dedão dá o B. É esse aqui. Dentro está para cima e fora vai estar para baixo. Porque a linha que está saindo aqui, ela vai ter que descer para entrar de volta. Isso ficou... É que eu não desenhei todas essas coisas aqui, mas ficou claro para vocês por que essa integral no caminho 2 e no 4 é zero? Porque o campo ali é praticamente perpendicular àquele. Agora aqui no campo externo, aqui fora você fala, aqui tem campo também. Né? E ele não é exatamente paralelo, mas ele vai ficando muito fraco. Na aula passada eu montei aquela solução exata de vários anéis juntos ali. Né? Você olha lá no desenho e você vê que fora do solenoide ele cai muito rápido, o campo. E não tem uma restrição, tipo assim, eu pus ele aqui a uma distância daqui, esse caminho 1, eu preciso pôr o 3 à mesma distância. Não, eu posso levando ele, desde que eu esteja ainda muito menor, uma distância muito menor do que o comprimento dele, eu posso afastar bastante, até ele praticamente fazer. Então esse é o argumento que eu uso para fazer a integral do campo externo, essa integral C0. E isso que eu acho que às vezes é legal você fazer alguns exemplos numéricos, realmente não fazer só qualitativo. Você olhando aquela simulação que a gente fez lá do campo, você vê que realmente se saiu para fora das espiras,
o campo, o comprimento do vetorzinho que representa o B, ele fica muito pequeno, bem rapidinho. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar simplesmente essa integral no caminho 1. Aqui, ó. B no caminho, que é o B interno, ele é constante aqui dentro, justamente porque a gente já fez a conta e já viu que dá esse valor quando você faz a solução exata disso. Então, vai ficar simplesmente a integral no comprimento, de 0 a L. Então, pegando um circuito de comprimento L, que vai ser muito menor do que o Lão, que é o comprimento total ali. E quem que é a corrente total que passa dentro desse circuito? É aquela integral do DI integrado em Z. Que a integral em Z vai ficar de 0 a L, vai dar só o L aqui. Então, isso representa aquele número que a gente tinha de densidade de espiras. O I sobre L é equivalente àquele lá, que vai dar o sigma RW. Então, na hora que você compara essa corrente multiplicada por I0 com esse campo aqui, ó, o que você vai ter? Ó? O B interno vezes L, que é essa integral no caminho 1, igual a μ0 vezes a corrente que passou aqui, ó, entre os caminhos 2 e 3. Aí você corta, vai ficar o μ0 sigma RW na direção Z. Por que o Z? Regra da mão direita. Se a corrente está girando assim, o campo está para cima. Beleza? Esse eu acho um exercício simples, que é bem parecido até com aquele do solenoide, mas é só esse conceito. E também é aquele exemplo de, por exemplo, um sólido em rotação. Qual é o campo magnético que ele produz? Eu discuti uma expressãozinha geral na aula passada. Mas será que dá para usar isso numa coisa que tem volume? Porque aqui eu só peguei uma casca. Em vez de fazer pela integral do Biot-Savart, se eu tiver volume aqui dentro, será que eu consigo fazer? Consegue também, porque vai ter assimetria. A única coisa é saber quanto de carga, aonde que a carga está. Se a carga estiver na superfície, vai ser esse mesmo resultado. Mas o campo magnético pode ser diferente dentro? Se eu tiver carga no metal, por exemplo. Vamos supor que eu pego um ferro, um pedacinho de ferro, um cilindro de ferro. Carrego ele, coloco carga. Como é um condutor, a carga vai na superfície. E ponho ele para rodar. E faço essa. Qual que vai ser o campo magnético lá dentro? Alguém chuta? Eu só estou testando o conhecimento prévio de vocês sobre o magnetismo. Materiais magnéticos. Vou esperar alguém responder. Eu quero ver se vocês já viram isso de algum modo. Ó, aqui eu coloquei uma casca esférica em rotação em torno do eixo. Se em vez de ser uma carga esférica, eu pegasse um cilindro, uma barra de ferro, e colocasse para ela girar em torno do em torno do eixo, e colocasse uma carga, né? Carregasse alguns coulombs ali de carga. Como eu estou pondo carga num condutor, a carga vai para a superfície. Então, em termos do cálculo do campo magnético, seria a mesma coisa, da corrente na superfície, devido à rotação e tudo. Mas qual o campo interno que eu teria nesse caso? Como que eu calculo ele? O que mudaria nessa fórmula que eu pus se dentro eu tivesse um núcleo de ferro?
fosse um cilindro condutor girando. Ó, nesse cilindro, aqui dentro, o que tem aqui dentro dessa casca cilíndrica? Não, mas de meio físico. Não, o campo tem, mas de meio físico. O que está preenchendo o espaço ali? É, ar ou vácuo. Sei lá, não tem material. Se tiver o ar, tem as moléculas do ar. Qual é a permeabilidade magnética do ar ou do vácuo? Não. Permissividade elétrica é uma coisa. Estou falando da permeabilidade magnética. Aonde eu disse, nessas equações que eu pus, que lá dentro não tem nada. Tem ar ou vácuo. O Mi zero. Então, se eu tiver um núcleo de ferro ali carregado, o campo magnético lá no meio, para escrever ele, eu trocaria esse Mi zero pelo Mi, do meio. Se fosse o ferro, vocês chutam quantas vezes o Mi do ferro é maior que o Mi zero? Quão mais forte seria esse Mi? Eu já estou dando uma pista, estou falando que vai ficar mais forte, porque o ferro ele se magnetiza. Mas quantas vezes ele vai aumentar? Uau! Gostei do número, 250. Por que você chutou 250? Você tem que multiplicar isso por 20. Se eu pôr o núcleo de ferro ali, isso vai ficar 5.000 vezes maior. Tem uma tabelinha no final que a gente vai mostrar isso. Já estou dando uma deixa para a aula da próxima segunda, que é sobre materiais magnéticos. Agora, isso aqui é um exemplo interessante para se pensar. Que o resultado disso daqui, a gente vai levar ele. Vocês vão ver falar nisso aqui, é que a gente for fazer refração e reflexão de ondas eletromagnéticas na interface entre dois meios. No curso de Física 4, a gente repete de um modo diferente essa conta aqui. Mas é uma aplicação da lei de Ampère. Então aqui, ó, eu tentei fazer um desenho de um plano, usar uma flecha aqui indicando a corrente. Então eu tenho um plano muito fino, esse delta aqui é praticamente zero em relação à dimensão do plano. É um plano infinito. E eu tenho corrente nesse plano. Então é um JS, uma densidade superficial de corrente. Então o J, a densidade de corrente é ampere por metro quadrado. A densidade superficial perde o 2 do metro, fica ampere metro. Entrando aqui. Então como é que fica a corrente que entra na lei de Ampère nesse caso? Bom, a corrente é a integral da densidade de corrente, produto escalar, com a normal do elemento de área. E quem que é a minha área? Então tá, vamos definir o circuito primeiro. Então, a integral fechada aqui, eu vou, pela simetria do problema, eu vou explicar então
depois por que eu fiz essa escolha, eu vou definir um retângulo com os lados paralelos ou perpendiculares ao plano. E vou pôr a parte paralela com o plano tem um comprimento L, qualquer, e a parte perpendicular ao plano tem esse ΔH que eu desenhei aqui. Mas isso aí não importa, porque isso aí você pode fazer quão pequeno for, para que ele esteja praticamente na superfície em relação ao tamanho do plano. Isso é que é importante, porque a hora que você pega, no caso de uma interface entre dois meios, você vai para regiões muito pequenas, você quer ver o que está acontecendo ali na interface. E aí é que você começa a fazer a conexão entre essa forma integral, que é aquela que você usa em engenharia, por exemplo, para construir um transformador, um indutor, construir um material, um dispositivo, que pode ser um transformador gigante de milhares de volts, ou uma coisinha de circuito microeletrônico. Essa escala varia muito. Na hora que você vai numa escala microscópica, aí você cai na forma diferencial disso aqui. Diferencial significa que eu simplesmente vou fazendo essa integral em regiões cada vez mais pequenas do espaço, até que eu consigo ver o que acontece localmente. Então, essa que é a diferença das duas. Uma depende da forma macroscópica que você tem que definir, e a outra é uma coisa pontual. Mas vai ser a mesma coisa, a gente vai chegar lá. Bom, como é que eu calculo a corrente que eu vou pôr na equação aqui do Ampere? Bom, eu sei que aqui tem um JS que está contida nesse plano. Então, como é que fica essa integral? O dA que está aqui é simplesmente o L, esse comprimento L, vezes o delta. É o que vai dar a área pela qual a corrente está passando. Ou, desculpa, a densidade de corrente está passando. Está entrando aqui pela lateral dele. Então, o J, como a normal é na direção tangente, né, a direção da seta aqui, vai ficar simplesmente, e é a mesma para todas, né, é uma área plana. Então, fica só o JdA. Quem que é o A? É o delta vezes L. Aí, ó, o delta, que é a espessura, vezes o J, que é a densidade de corrente por metro quadrado, é que dá a densidade superficial de corrente. Então, dá o meu JS. Por que superficial? Porque esse plano é tão fino que eu tenho praticamente uma camada só de elétrons correndo ali, seja lá o que for meu condutor. Então, fica só uma densidade superficial de corrente, vezes o L. Então, essa aqui é a expressão que eu vou substituir aqui. Ó. E quem que é essa integral do caminho agora? Aí que entra o caminho que eu escolho. Tá? Então, vai ser integral no caminho 1, 2, 3, 4, para ela ser fechada. Então, tem que dar a volta. Só que eu escolhi o sentido contrário. Por quê? Porque aqui eu estou olhando a corrente por trás. Ó. Eu estou olhando a corrente assim. Ó. Aqui é como se fosse um fio do lado do outro. Né? Então, o campo de um pedacinho aqui, eu uso a regra da mão direita, ponho o dedão na direção da corrente, que está entrando. Os dedos vão indicar o sentido do B. Então, eu vou fazer o circuito nesse aqui, que é o circuito horário, que é o oposto daquele do sentido de quando você olha a corrente de frente. Então, se eu olhasse a corrente lá do outro lado, esse X estaria na direção certa, do X que a gente está acostumado a desenhar, o eixo XY, o X crescendo à direita. Mas quando eu estou olhando por trás, ele está indo para a esquerda. Então, a integral aqui vai ficar 1, tá, meu campo vai estar para cá. Por que eu sei que o campo não faz uma curva? Ele é reto. Bom, a gente viu lá no cilindro e no outro, isso é infinito, eu não estou vendo borda. Então, o campo magnético é como se eu fosse pondo um fio do lado do outro, e o campo aqui vai se somando, aqui e aqui. E aqui vai se cancelando aqui no meio. Então, eu tenho campo simplesmente paralelo
ao plano. Então, eu vou ter campo aqui e campo aqui. Aqui e aqui vão cancelar. Entendeu? Em 2 e 4, o B escalar dela é igual a 0. Então, é por isso que eu falo a densidade num plano infinito, porque eu não estou olhando a borda. Então, eu sei que o campo vai ser perpendicular ao caminho 2 e ao 4. Vai dar 0. Eu posso ir para ΔH tão próximo quanto eu quiser do plano, para que eu não veja a borda. Eu pus para ΔH indo para 0. O caminho 1 é dx na direção x, eu estou indo nesse sentido aqui. E o B também, pela regrinha da mão direita, vai estar nesse sentido. O 3, eu posso pegar o mesmo DL, só que eu posso inverter o campo. Ele vai estar para cá, fazer a integral no mesmo sentido, né, de cá para cá, mas eu tenho que fazer que o campo está aqui. Então, o produto do campo com o sentido, em cada trecho ali, tem que dar positivo quando ele é paralelo e tem que dar negativo quando ele é antiparalelo. Então, aqui em cima ele vai estar para cá, mas o DL, se eu fizer o DL para cá, então tudo seria num sentido só. Então, eu manter a integral no sentido do x menor para o maior e invertir a integral. E ele dá eu mudei o B, né? O B que vai estar para cá, que é x, e em cima o B estaria na direção do menos x, que ele está vindo para cá, ó, tá vendo? Eles são opostos. Então eu mudei o B, pus B menos x. Um vai a integral de 0 a L, e se eu estou integrando o x no mesmo sentido, aqui o x nesse sentido, então eu estou vindo daqui para cá. Eu estou vindo do 0 para o L. Aqui eu fui de 0 a L, aqui eu estou vindo do L para o 0. Então é o que eu troquei aqui. Então eu vou ter essa contribuição e essa entrando na integral, ou seja, a da região, a integral do caminho 1 e do 3, elas se somam. Vai dar 2BL. É igual a Mi0 vezes o I, que é o JS vezes o L. Aí cancela o L aqui, ó. Eu vou ficar com o quê? B é um meio de Mi0J. Em que direção? Um é em um sentido, um é no outro. Aí depende como eu defino e qual o sentido da corrente também. Nesse caso, na região é no sentido x e em cima é no sentido menos x, que é o que eu pus aqui. E o módulo é esse. Unidades. Só para, de vez em quando é bom lembrar das unidades. Não esquece, depois vai fazer a questão lá na hora. Ah, mas a unidade está certo? Será que isso... Então, 1 e 0. Tesla por metro ampere. Como é que você vê se isso aqui está certo? É fácil. Ó. Aqui é ampere. Aqui é metro e aqui é Tesla. Então, o Mi vai ser Tesla metro dividido por ampere. O B, que a gente teve aqui, ó, ele é Mi0J. Mi0J. E J é ampere por metro. Vezes o Mi, né? Vai ficar o ampere aqui e o metro aqui. Vai cancelar, vai sobrar um Tesla. Então, só para vocês ficarem espertos com isso aí. Vamos lá, pessoal. O que vocês não entenderam disso aí? Pergunta aí para a gente conseguir. Vocês fazendo a pergunta, eu tento achar um outro jeito de explicar. Para quem não está entendendo, mesmo quem entendeu, perguntando ajuda quem entendeu e não quer perguntar, porque não entendeu nada, não sabe nem perguntar. Então, a forma retangular é isso. Se a gente olha no campo do solenoide que a gente calculou lá, você vê que quando você tem a corrente, o campo, imagina esse fio que eu desenhei aqui, você põe um do lado do outro. Aí você olha no solenoide, você vê que o campo aqui em cima vai ficando paralelo
com a distribuição de corrente e embaixo também. Então a gente espera que aqui em cima, como isso é infinito, eu estou muito perto dessa superfície em relação ao tamanho dela, o campo aqui vai ser paralelo com o fio. E se ele é paralelo com o fio em cima e embaixo, ele vai dar uma integral zero quando é perpendicular ao plano e vai dar o campo vezes o comprimento quando ele é paralelo ao plano. Então, essa que é a ideia de pôr ele retangular. Porque aqui eu consigo eliminar a integral de um lado, em dois lados que eu não saberia calcular. A princípio eu não saberia, porque se eu for ficando mais longe, o campo pode ir mudando. Mas eu sei eliminar a integral aqui e sei calcular daqui. E existe outro argumento, mesmo que aqui varie, por exemplo, um pouco, o campo daqui tem um sentido e aqui tem um sentido oposto. Aí vai se cancelar de qualquer jeito. Então, essa que é o negócio, você saber escolher o caminho para fazer a integral. Você tem sempre que pensar assim, qual caminho vai ser perpendicular ao campo, ou qual caminho vai ser paralelo ao campo, numa região que eu sei que o módulo do campo não varia. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse caminho 1 e 3, estando a mesma distância do plano, o campo não vai variar. Então eu sei que se eu colocar a mesma distância para cima e para baixo, h sobre 2 para cima e h sobre 2 para baixo, o resultado vai ser o mesmo. Então é isso, é simplesmente um truque que você consegue, que está dentro da liberdade que a lei de Ampère te proporciona. Você conseguir escolher o circuito quando você sabe um pouco da simetria do campo, qual que vai ser a forma. E é por isso que é importante fazer no começo do curso, dessa parte do curso, fazer aqueles cálculos que a gente fez e Biot-Savart. Porque você consegue fazer a solução exata e ver como fica alguns casos, algumas distribuições. E daí você extrapola para esses outros casos e você consegue ter uma expectativa qualitativa de como é o campo, para você definir esses circuitos. Ok? Então vamos para uma coisa interessante agora. Vocês vão adorar isso. Isso aqui é a chamada condição de contorno do campo H. Aí vocês falam assim, e vem outro. Ó, que campo que a gente viu até agora? Ah, campo elétrico magnético. Não, mas quando a gente falou de elétrico, a gente falou também do campo de deslocamento elétrico. E aí lembra que a gente achou uma relaçãozinha da variação do campo de deslocamento na interface entre dois dielétricos? Então agora a gente chegou num problema análogo. E lá o campo de deslocamento ele surgiu por quê? Porque quando eu colocava o campo elétrico no meio, o campo muda de acordo com a permissividade de elétrico. E a hora que a gente põe o campo B no meio, ele também vai mudar de acordo com a permeabilidade magnética do meio. E aí que entra o campo H. Ele faz o mesmo papel que o D tinha, o campo de deslocamento, para ele não variar com a condição do meio. Então aqui, ó, se a gente faz o mesmo exercício que eu fiz anteriormente, coloco esse risco preto que está aqui, onde eu estou passando a mãozinha, é aquele plano de carga. E eu coloco uma densidade de corrente igualzinho que a gente pôs entrando lá. A única coisa é que em cima eu coloco um material com permeabilidade magnética μ1. Embaixo eu coloco um outro material com permeabilidade magnética μ2. Então, quanto que fica o campo? O campo em cima, porque a gente somou, né? O campo embaixo e em cima, o módulo dele era μ0J. Não, o módulo era meio, é verdade. Então eu tenho meio em cima e meio embaixo. Só que agora eu ponho
com outro meio. O que muda é o meio. O valor do campo vai mudar de acordo com o material que eu coloco. Do que depende esse nível de material? Ah, depende do material, mas depende de mais coisas. Depende de quão intenso é o campo, de se é um campo estacionário ou se tem frequência. Assim, campo com frequência, você pega qualquer corrente que você liga na sua tomada, que é uma corrente alternada, esse J aqui estaria indo para frente e para trás. Entrando e saindo. Então o campo ia ficar invertendo. Isso é uma frequência. Então, quanto que é esse J com essa frequência? Esse Mi com essa frequência? E com a temperatura. Todas as propriedades magnéticas mudam muito com a temperatura. Então você está vendo que a complexidade do sistema físico ela vai ficando cada vez mais complexa. E você precisa ter uma ideia, quem vai trabalhar em física principalmente, ter uma ideia de tudo como essas coisas estão afetando. Você não pode não saber resolver, mas você tem que saber que aquele efeito, algum efeito ali está tendo. Bom, então aqui o que teria? Se eu ponho um meio diferente, eu vou ter que o campo em cima vai ser diferente do campo embaixo. Então eu vou ter que o B1 vai ser um meio de μ1JS e o B2 vai ser menos, que eu pus o menos, a componente tangente eu pus para cá. Esse T chapéu, lá eu tinha posto o X para cá, mas agora eu peguei o inversor, que é o menos X, e chamei ele de T chapéu, que eu quero dizer uma componente tangente com essa interface que está aqui. Eu fiz um desenho 2D, mas isso representa aquele plano de carga. Eu devia ter posto a perspectiva aqui, mas esqueci de fazer isso. Bom, esse campo H, ele é chamado campo de indução magnética. É simplesmente o campo magnético dividido pela permeabilidade magnética do meio. Aqui. Então, aqui em cima eu vou ter um H1, embaixo eu vou ter um H2, e eles vão ter o mesmo módulo, só direção diferente. Porque aqui eu tenho o B2, mas se eu divido pelo Mi2, vai ficar o meio de JS. E em cima também. Se eu ponho a direção, não vai ser mais e não é menos. Então, H1 menos o H2 aqui, vai ficar igual a um meio de JS vezes a tangente, mais um meio de JS vezes essa direção tangente. Vai ficar simplesmente o JS. Então, se eu multiplico por T chapéu, o que eu vou ter? H1 menos H2, produto escalar com esse T chapéu igual ao que? A densidade de corrente na interface. Se eu não tiver densidade de corrente, esse campo de indução magnética é o mesmo dos dois lados. Lembra? Como é análogo ao que a gente viu do campo de deslocamento elétrico? Só que lá era componente normal. E se eu não tivesse carga livre na interface entre dois meios, o campo de deslocamento elétrico era igual. A componente normal dele, né? Era igual. E aqui é uma coisa análoga que ele está dizendo. Componente tangente do campo H, na interface entre dois meios, se conserva na ausência de correntes interfaciais. Agora, quem está se conservando aqui é a componente H, que é o B dividido pelo Mi, do meio. Ele vai ser igual dos dois lados. Isso já dá para vocês adivinharem uma coisa, uma simetria interessante das equações de Maxwell. Vamos ver se vocês percebem. Isso entra na condição de contorno interfacial, CCI, dos campos eletromagnéticos. É como os campos se comportam na interface entre os meios. Só que quando eu ponho aqui campo eletromagnético, não é só o campo elétrico e o campo magnético. Ele tem o campo de deslocamento elétrico e o campo de indução magnética, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Na hora que a gente fez a lei de Gauss, para o campo de deslocamento,
fosse a lei de Gauss elétrica, o campo E teria a permeabilidade, a permissividade do meio. Mas o campo D não. É o E vezes a permissividade. Então fica o D. E aí sobra o que aqui? Somente a carga livre. Não tem carga de polarização. E aí, fazendo isso numa interface, eu vou numa região bem pequenininha em torno da interface, o que a gente ficava? Que o campo D no meio 2, menos o D do meio 1, a componente normal deles, por isso que eu estou esse N chapéu é normal na interface, era igual ao que? A densidade de carga na interface. Só que era carga livre. Coulombs por metro quadrado. Não tinha carga de polarização. E aí também uma coisa, que eu não lembro se eu falei ou não, eu não olhei lá a gravação da aula para saber se eu comentei isso. Essa equação aqui, a lei de Gauss elétrica, ela também tem a lei de Gauss magnética, que é simplesmente igual a zero. Eu não tenho carga magnética. Por analogia, você chega, se fizer a mesma conta de cima, que a componente normal do campo magnético, do B, que é sempre zero. Então eu tenho, da lei de Gauss elétrica e magnética, ela me dá duas informações da conservação das componentes normais dos campos na interface. Ela fala do campo D e do campo B. Não fala do campo H e nem do campo E. Mas a lei de Ampère que a gente fez agora, a gente acabou de mostrar que a componente tangente do campo H, ela é diferente de zero, ou seja, a componente tangente, ela só não se conserva se eu tiver um campo, uma corrente na interface. Por quê? Porque essa corrente vai produzir um campo H para baixo e um campo H para cima, e tem sentidos opostos. E é por isso que muda o campo. Mas se eu não tiver isso, eles são iguais. Então, ó, lembra que eu estou falando, desde o começo do curso, as equações de Maxwell são 4 equações. A gente viu 3 equações e meia. A gente viu a lei de Gauss elétrica e magnética, são 2. A lei de Ampère é meia equação, falta mais uma e meia. Vão ser 4. Mas só com isso a gente já deduziu 3 equações de contorno. E a gente tem 4 campos. Então falta mais uma equação de Maxwell. Então falta uma condição de contorno. Para qual campo? O campo E. Pela simetria que está aqui, quanto vai valer? Qual é a condição do campo E? Vamos ver quem chuta isso daí. Por pura simetria. O que está em cima? Mas suponha que você está fazendo prova, você tem que chutar uma resposta. Qual que você chutaria? Não é zero. Pensa mais um pouquinho. Ó, eu tenho duas envolvendo o componente normal e uma envolvendo a componente tangente à interface. Então, a condição de contorno do campo E vai ser em relação a qual componente dele? Não, vocês estão certos em falar zero. Ah, entendi o que vocês estão falando. É isso mesmo. É zero, mas é a componente tangente. Exatamente. Então, vocês estão vendo? Sem saber qual é a quarta equação de Maxwell, vocês já adivinharam que a componente tangente do campo elétrico se conserva. Por pura analogia com isso aqui. Vendo como não é tão complicado assim?
Caso vocês queiram ler um pouquinho, eu coloquei um link aqui. Deixa eu mudar de compartilhamento para vocês verem. Aqui, esse aqui é do Wikipedia. Eu gosto de pôr porque é acessível a todo mundo, não importa se você tem o livro ou não. Só que eu não achei em português isso. Achei, ó, Interface Conditions for Electromagnetic Fields. Os campos eletromagnéticos. Aí, ó, tá aqui, ó. Electric Field Strength. Tá? Campo eletromagnético. É zero, ó. Aí você fala, mas isso aqui é componente normal. Não, ó. É normal rotacional, vetorial. Então só vai sobrar componente tangente. Porque esse N vetor vai fazer com que a componente vetor disso aqui suma. Então só sobra as componentes tangentes. É um outro jeito de expressar a componente tangencial. Em vez de fazer escalar com a componente tangente, você faz rotacional com a componente normal. É a mesma coisa. Só que aí ela vem da onde? Ó? Lei de Faraday, que é o que a gente vai ver, é a última, é mais uma equação de Maxwell, mas a gente vai ver depois da prova. Ó, o deslocamento elétrico é do Dale, é a normal. Então aqui ele escreveu tudo em relação à normal. Então por isso que eu estou mencionando, vai que você vai ler isso, você fala assim, mas o professor falou que era componente tangente. Aqui tá, ele está usando a normal aqui, mas é rotacional. Rotacional, desculpa. Produto vetorial. Então ele sempre usou a normal como referência, só que o campo E e o campo H vai ser o produto vetorial com a normal. Ó, o campo B é aquela que a gente falou, que vem da lei de Gauss magnética, escalar com a normal que dá zero. E o magnetic field strength. Tá vendo? Ó? Isso é uma coisa que eu também quis mostrar para chamar a atenção. Depende onde você está lendo sobre isso, se você vai procurar num texto que não é em português, é muito comum o pessoal chamar o campo H de campo magnético. Então, aqui, ó, no curso a gente está chamando, que é o mais comum que a gente fala em português, é o campo de indução magnética, é o H. E campo magnético é o B. Mas é comum você achar que o B é chamado de densidade de fluxo magnético e o campo H é chamado de campo magnético. Tá? Isso eu acho interessante vocês ficarem atentos com isso, caso vocês forem ler algum artigo e procurar alguma coisa escrita em inglês, depende do autor, ele tem essas nomenclaturas diferentes. E vocês podem ficar confusos com quem é o H e quem é o campo magnético e quem é a indução magnética. Mas o que é legal é que ele sempre mantém as letras. Né? O campo B, que é aquele que a gente está falando no curso, calculou lá da lei de Biot-Savart, ele é sempre o Bzinho, é o B, a letra B. E o H, que a gente está chamando de campo de indução magnética, é sempre H. Então o nome muda, mas a letra é a mesma. Mas tem alguns autores que querem ser diferentes e inventam outras letras só para dar dor de cabeça. Aqui tem uma coisa interessante, um comentário interessante. Se alguém lê e ficar interessado, né? Muitas vezes quando você acha a solução de algumas equações no meio, você vai para uma interface, aquela solução você tem que aplicar a condição de contorno. Essa condição de contorno do campo não é isso que ele está falando. Aqui é como os campos se comportam na interface dos meios. Por isso que tem interface conditions. Né? É a condição de interface entre os campos. Bom, vou voltar para a aula. Então, essa é uma parte que vale a pena ir mencionando conforme vai introduzindo. Por quê? Assim, nossa, mais uma coisa para mim estudar. Não preciso estudar isso. Mas eu tenho certeza que quando chegar em Física 4 você vê isso, já vai estar uma coisa que vocês já viram. Por incrível que pareça, a gente lembra dessas coisas. Você vai escutar.
peraí, isso aqui eu já tinha visto alguma coisa. Não vai ser tanta informação nova numa situação que você está vendo coisas um pouco mais complicadas do que a gente está vendo. Ok? Aqui, ó, uma outra aplicação da lei de Ampère, que é um dos exemplos mais típicos que se usa, é o campo de uma bobina toroidal, que é simplesmente um donut com um fio enrolado em volta. Como que usa a lei de Ampère nisso? Então, ó, que circuito a gente vai pegar? Ah, a gente tem um fio passando por dentro. Nesse desenho aqui, ó, a corrente entra pelo fio de cima, dá toda essa volta aqui, vai dando N espiras aqui, e sai por baixo. Regra da mão direita, você pega, por exemplo, pode pegar qualquer lugar, você pode pegar o fio saindo por baixo. Você põe o dedão ao longo da corrente, as pontas do dedo vão estar entrando na bobina nesse sentido azul, aqui, do circuito azul. Então, o campo B, aqui dentro, vai estar nesse sentido. E como que eu uso a lei de Ampère? Bom, eu vou fazer um circuito, eu posso fazer qualquer circuito, e contar um número de correntes que entram nele, que cruzam nele. Que é uma coisa que é bem fácil, olha. Então, vou fazer aqui dentro, esse circuito dentro, vai ser um B. Ele só depende do raio aqui dentro. Por que eu sei que só depende do raio do módulo B? Pela simetria que está aqui. Eu posso dar a volta, aqui não tem o problema da condição de contorno. Precisa ser um cilindro, um solenoide, muito mais, o raio é muito menor que o comprimento para eliminar efeito de borda. Aqui não tem efeito de borda. É uma conta que vale muito bem. Tem que se preocupar com essa aproximação. Ou seja, a gente sabe calcular muito bem o campo lá dentro de um modo muito fácil. Então, o B lá dentro, ele pode depender do raio, mas vai estar sempre nessa direção pela simetria do problema. Então, esse R que está aqui, ele vale do raio interno até o raio externo. O DL é sempre o R define a direção φ. Aí depende o sentido que eu defino o φ em relação à corrente. Eu vou usar sempre o sentido anti-horário que a gente usa normalmente, fazer a conta com o B e depois, pelo sentido da corrente, eu vejo qual que vai ser o sentido do campo. Se ele vai ser esse sentido horário que está aqui, é porque a corrente entra pelo fio de cima. Se eu inverter o sentido, eu inverto o campo também. Então, vamos supor que esse material cinza aqui do núcleo é um B0, ou seja, é um material não magnético. Então, eu consigo calcular o campo lá dentro. A integral fechada no circuito, desse circuito azul aqui. Esse é o μ0 do I total. Quem é a corrente total que vai cruzar ele? É o número de espiras que tem aqui. É a corrente de cada uma delas. Então, vai ser μ0, N, número de espiras, vezes I. Então, de 0 a 2π, do B, que só depende de R, do R de φ. Vai dar 2π, é só o R é constante, né? Estou pegando o R constante, vai ficar só a integral em φ, vai dar só 2π dr de R do μ0 N. Então, o campo do toroide, ele parece o campo de um fio, ele cai com R só. Por que ele cai com R? Porque, ó, se você for ver bem, aqui eu tenho uma densidade maior de corrente do que aqui fora. Então, por isso que ele vai caindo com R. Embora o número de correntes seja o mesmo, né, a densidade do fio, ela vai variando aqui dentro. Então, por isso que ele tem essa dependência com R. E qual que é o sentido aqui? O sentido
é usar a regrinha na mão direita. O fio vai ser mais ou menos dependendo da corrente. Se eu pôr o I oposta do que está de cima, ele fica no sentido positivo. Se eu pôr do jeito que está em cima, fica no sentido negativo. Aqui tem um exemplo só para vocês verem que esse tipo de circuito, ou seja, essas bobinas, né, que é um núcleo com um monte de espiras em volta, que é um toroide, né, ele tem uma atuação elétrica, que é uma indutância. E ele é usado em circuitos. Um exemplo de circuito usando dois tipos, um bem grandão e um mais robusto. Qual que é a diferença dele? A espessura do fio. Então aqui vai ter mais corrente nesse de cima, quer dizer, mais voltas na espira, mas ela é mais fina. Aqui o de baixo tem menos espira, mas é mais grossa. Então a corrente que percorre o fio desse de baixo é maior. Aqui. Agora, por que usa isso em circuito? É por causa da indutância, que a gente vai ver depois que a gente vê a lei de Faraday, de Lenz. Lei de Faraday. Ok? Aqui tem um que tem um monte de espiras. Você está vendo que esse aqui é quadradinho, né? Ele não é um donut arredondado, mas ele é, as bordas são quadradas. E nesse caso dá para você fazer o cálculo exato do campo. Então aqui eu pego um toroide com a área da seção transversa retangular. Ele tem uma altura H aqui. E é uma profundidade H, na verdade. Ele tem dois raios, A e B. Então a seção transversa dele seria B menos A vezes o H, a área da seção transversa. Por que vai ser importante saber essa área? Porque na hora que a gente for calcular indutância, a gente precisa saber o fluxo magnético. E o fluxo é o quê? O B vezes a área. O fato de poder calcular a área e o campo aqui dentro é muito interessante. E a outra propriedade desses toroides, né, é que a indutância que você atinge com eles é muito alta. Você não consegue fazer aqueles indutores tipo solenoide. Tipo, aquele solenoide o pessoal chama de eletroímã. Que é um ímã, é como se fosse norte-sul, mas é produzido por uma bobina com um núcleo de ferro doce. Ou de outro material. Bom, aqui do lado, ó, só tem mais 3 circuitos. Tem o circuito 1, que é interno, o circuito 2 e o circuito 3. O circuito 2 é aquele que a gente usou para fazer a conta, que a gente determinou o campo entre o raio A e B. O raio interno e o raio externo, que é isso aqui. Nesse caso aqui, ó, o B também está nesse sentido, que é oposto àquela convenção nossa do sentido do ângulo φ. Então, por isso que tem um menos aqui na frente. Aqui a corrente está entrando na parte de dentro. Então, você põe o dedão apontando para o slide aqui, você vê que a corrente está nesse sentido, o campo está nesse sentido aqui. No campo interno, o circuito interno é um circuito fechado, passa alguma corrente por dentro? Não. Então a integral de linha sobre esse contorno de C1 é zero. Na integral de linha do contorno C, passa a corrente por dentro? Passa. Mas o campo vai dar, a integral de linha vai dar zero. Por quê? Porque eu tenho o mesmo número de fios entrando e saindo. Aqui vai ter aonde entrou um fio, a espira dá a volta e sai do outro lado. Então, eu só mudo a densidade de espiras. Aqui elas são mais perto, os fios, e aqui eles passam mais longe. Mas o número é o mesmo.
Então, a quantidade de corrente que entra e sai do circuito C3 aqui vai ser o do caminho. Né? Vai ser zero também. Então, esse é o campo do toroide. Parece o campo de um fio entre eles. Para a região que tem campo. Que cai com eco. Onde que encontra coisa parecida com essa? Um exemplo é o campo magnético que existe num cabo coaxial. Só que ele é mais complicado, porque você tem isso variando. Né? A corrente não é corrente contínua. Ela oscila. Mas a corrente, se ela entra por dentro e volta por fora, que elas são iguais, você tem a mesma coisa. Que é no caso, você tem um fio maciço, que a corrente se distribui uniformemente no fio. Então, a gente calculou como é que varia o campo com o raio dentro do fio menor aqui, do fio de cobre. Vai ser proporcional ao raio. Lembra que a gente fez essa conta? Ela vai aumentando. Aqui está o fio, né? Essa parte de dentro aqui, ela aumenta aqui com o raio. E aí ela volta por fora. Mas na região entre elas, é a corrente de um fio. É só essa daqui, ó. Tá vendo que dá a mesma dependência do R que tinha do campo dentro do toroide? Então aqui, ó, o Mi0 está aqui, porque você tem uma coisa, um material branco aqui, né, que provavelmente não é magnético. Então ele não vai alterar o campo magnético, vai ser um Mi0 mesmo. Então esse vai ter o campo só nessa região branca aqui. E nesse de fora aqui, a hora que você sair para fora, se a corrente que voltou é igual a que entrou, eu não vou ter campo nenhum aqui fora. Porque a corrente total que cruza o circuito que eu faço aqui em volta vai dar zero. Então eu tenho, dentro do fio maciço de cobre, o campo aumentando com o raio. É isso aqui. R menor que A. Na região entre eles, eu tenho o campo de um fio, caindo, o campo que cai com R. E fora o meu campo é nulo. Não. Então agora vamos comparar os valores de... Isso é um experimento, quem tiver um pouquinho de curiosidade e quiser fazer, se você pegar uma bateria, você pega um fiozinho, mas você põe bastante espira, senão você pode estragar a bateria. Você põe pouquinho aí, porque a resistência fica muito baixa. Ela descarrega rápido. Você enrola esse fio, imagina, você faz uma bobininha, você enrola o fio várias voltas aí, num prego. E tira o prego, faz só com a bobina. Liga ele, vê se ele vai atrair alguma coisa no campo magnético dessa espira. Eu acho que não atrai quase nada, mas você tenta fazer para você ver. Você pode até brincar, colocar uma bússola aqui perto, ver que posição que essa espira vai estar para afetar a bússola, quanto ela afeta, que distância você vai. Aí você coloca um preguinho aqui dentro. Aí você vai ver como mudam as coisas. E por quê? Olha o incrível a diferença que dá. Olha, um ferro puro, que eles chamam, isso na verdade é um ferro doce. Por quê? Porque ele não tem magnetização permanente. O momento magnético do ferro, ele vira de acordo com o campo. E ele alinha o do vizinho. Então, se eu jogar o campo magnético ali, todos os dipolos, os momentos magnéticos do ferro se alinham. Olha quantas vezes ele vai aumentar o campo. Ele vai aumentar em 5.000 vezes. E está lá. Então, é por isso que, a hora que você põe um núcleo de ferro num solenoide, você aumenta muito o campo. E todos os efeitos que a gente vai ver daqui para frente, relacionados com indutância, né, elas dependem do fluxo magnético. Então, se eu colocar um núcleo magnético,
ferro ali, no núcleo, a pilha esquenta bastante, justamente porque se você pôr pouca bobina de fio aqui e pôr um fio de calibre grosso, a resistência é muito baixa. Então ela é como dar um curto-circuito na bateria. Você precisa pôr um fio fininho e enrolar bastante volta para ela dar uma resistência e não descarregar a pilha muito rápido. E então aqui, ó, tem esse do ferro doce, você tem os outros materiais. Tem coisas que dá muito mais magnetização, que aumenta, desculpa, eu estava falando do fluxo, né? Dentro do núcleo de ferro. Todos os efeitos de indutância que se usam em transformadores e tal, depende do fluxo magnético. Então aqui, ó, o fluxo magnético dentro dessa bobina, com o núcleo, ele aumentou quantas vezes? 5.000 vezes. Então por isso que você olha num transformador, tem aquele núcleozão de ferro com coisa enrolada em volta. O ferro está lá para aumentar o fluxo. É ele que determina a eficiência, a diferença o transformador funciona como? Você produzindo um fluxo numa bobina e jogando para o outro. E a variação, a diferença do número de voltas lá, é o que determina a conversão de voltagem, quando você vai mudar para quanto. Mas isso aí a gente vê depois da prova. Não precisa se preocupar com isso agora, não. Ah, aí que tá. Eu deixei um link aqui, ó. Vocês vão lá. Você vai ver que, ó, tem uns materiais que eu nem sei o que é que falava lá, que chega até 100.000 vezes. E nós estamos falando de 5.000, né? 100.000 vai aumentar muito mais isso daí. Depois vocês dão uma olhada lá. Eu não vou ir agora lá, outra hora nas outras aulas eu olho esse link aí para ver os materiais. Né? Eu preciso descobrir primeiro que materiais que eles estão falando. É isso. E aí, ó, aqui entra, se você for ver, você fala assim, beleza, essa permeabilidade aqui é o Mi0 que está lá, e aqui está H por M. Sabe, o que é H? Isso aqui é o campo de indução, né? Agora que a gente falar de indutância, a gente vai ver uma unidade de indutância que é um Henry. Então, o Mi, ele é dado em Henry por metro. Mas é sistema internacional. A mesma coisa que a gente viu ali. Que é Tesla metro por ampere. Então, você tira também a unidade desse Henry aí, só disso que eu falei. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido alguma coisa útil. E espero mesmo que vocês tenham conseguido acompanhar o curso. E a semana que vem, eu espero, acho que vai dar para a gente falar desse negócio de magnetização. E ainda depois, na quarta, a gente fazer uma revisãozinha do que foi visto desde a segunda prova. Da primeira prova. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Vini. Boa noite para vocês. E tudo de bom.